Seja bem-vindo a mais um Resgatado Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super relevante, que é o novo perfil do empreendedor. Porque às vezes você está sentindo com falta de energia, trabalhando demais, e às vezes você não sente disposição, e às vezes o que falta é você não só crescer nos negócios, mas você crescer também em você. Crescer suas emoções, crescer o seu corpo, crescer na sua espiritualidade. E quando você tem um propósito, as coisas fluem muito melhor, você tem muito mais disposição, garra, coragem para fazer aquilo que é o seu propósito. Então, para isso, hoje nós vamos falar com Joab Novaes, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa parte do empreendedorismo, sobre propósito, e mostrar como que o propósito pode nos ajudar aqui. Seja muito bem-vindo, Joab, se quiser se apresentar, muito obrigado de ter participado aqui com a gente, tá? Fala aí, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Joab Novaes, eu sou esposo da Thaís Novaes e pai do Anthony e da Lorena Novaes. É um prazer muito grande, André, estar aqui participando desse projeto. Eu acompanhei o começo desse projeto e feliz demais por você, por estar fazendo coisas que às vezes nem todos têm coragem. Gerar transformação de vidas e gerar transformação de verdade. Legal. Certo? Estamos fazendo isso, né? Esse é um trabalho que nós fazemos parecido, né? Legal. Para quem não me conhece, eu estou empreendendo há 24 anos, tenho um negócio no digital há 10 anos e hoje o que mais arde no meu coração não é criar negócio, é transformar pessoas. Como transformar pessoas? Hoje tem um braço de ensino que chama Empreendedor Raiz e dentro desse braço de ensino a gente destrava às vezes empreendedores que estão começando e empreendedores que estão também com o negócio travado. Através de direcionamento, hoje temos alguns produtos como a agência Fórmula Pros, temos também algumas experiências, agora é dia de sábado, agora mesmo a gente tem uma imersão diretamente lá no Brás, juntamente com 15 empreendedores, que vai ser extraordinário. Esse Legal. É um pouquinho do Joab Novaes, e aos pouquinhos aí você vai se conhecendo. Que bacana. E quem que era o Joab Novaes antes de entender esse propósito, Cara, entender esses negócios? Aí é brabo, hein? Primeira coisa, eu passar tantos problemas em questão de empreendedorismo. Eu me quebrei 6 vezes em negócio estruturado mesmo, negócio que tinha funcionário, negócio que tinha local de trabalho ali, empresa, tudo. Me quebrei em 6 negócios. E eu comecei a perguntar para Deus o porquê eu tinha me quebrado. Nessa época eu estava na CLT, desesperançoso, não queria saber mais de empreender, não queria mais saber. E aí, o que eu fiz? Cara, eu sentei para aprender. Foi o maior passo que eu dei na minha vida. Quando eu sentei para aprender, eu vi que tudo que eu estava fazendo estava errado. Porque eu fazia tudo segundo a minha vontade, não a vontade de Deus. E aí, conforme eu fui aprendendo, e aí foi mudando muitas coisas na minha vida. Hoje eu sou um cara que gosto muito de esporte, hoje eu falo mais de transformação do que empreendedorismo. Hoje eu corro atrás mais de transformar a vida, transformar a minha vida, do que criar negócios. Então foi uma mudança muito brusca. Esse ponto é bastante importante, né? Porque quanto mais nós crescemos, mais o nosso negócio vai crescer. Muitas vezes o nosso negócio, o empreendedorismo é limitado ao nosso tamanho, né? Então nós, como CPF, é muito importante ter esse perfil de continuar buscando a crescer, continuar a se desenvolver, né? Igual você falou, eu me limitava ao meu conhecimento para fazer algo. Depois que você pegou, parou, estudou, pensou, você começou a expandir e crescer mais, né? Sim, sim. E foi algo importante demais, porque através de eu sentar e aprender, entender como funciona a família, porque eu tinha uma forma totalmente estranha e uma forma assim até muito radical de ver família, porque querendo ou não, tudo que nós sabemos hoje veio da parte de parentes, de pais, e veio muito. Eu não culpo hoje meus pais, não culpo, mas aprendi muitas coisas que não estavam funcionando dentro da minha família. E passei por uns processos difíceis, o André acompanhou, tem um processo muito grande que passei na minha família. É uma pessoa que ele ajuda muito famílias, o André, não só a mudar o corpo, mas mudar também a mentalidade, a parte espiritual. E eu passei por esse processo e através de eu sentar para aprender. E aí um dia eu falando com Deus, mas Senhor, por que eu passei por tudo isso? Aí Deus me deu um nome, Empreendedor Raiz. Aí para mim, eu tenho hoje isso gravado lá. Eu criei um método
0 a 10 mil reais. Eu acreditava que era isso. Para as pessoas empreender. Olha para você ver que aí na minha mente ainda era sobre dinheiro. Vou começar esse método aqui que Deus me deu, de 0 a 10 mil reais para as pessoas começar um negócio do zero. E aí, sabe quando o negócio está enganchado, não vai... Eu acredito que você lembra dessa época. Sim. Você acompanhou, porque eu e André, nós começamos os projetos junto e com a cabeça que a gente ia começar um projeto junto. Só que no meio do caminho a gente falou, pô, Joab, você está indo para esse lado, nós não vamos deixar de se conectar, mas você faz o seu, eu faço o meu, e hoje aqui estamos aqui. E aí passou por todo esse processo, e aí eu entendi, um dia Deus me deu falou no meu coração. Foi 5 horas da manhã, eu lembro até hoje, que isso não era um método, era um projeto. E aí eu entendi, eu falei, cara, é um projeto, porque eu sou raiz mesmo. Para mim, estar empreendendo hoje tinha que ter muita raiz. Porque, cara, se quebrar em 6 negócios, só quem sabe que se quebrou em 6 negócios e tem família, sabe o que é? Sim. As humilhações, você está precisando de pessoas, de parente, é muito difícil isso aí. E aí Deus me deu todo esse projeto e hoje tem o que tem hoje, tem o braço de ensino, tem experiências. E hoje de verdade, hoje eu me sinto empreendedor, André. Legal. E faz parte da jornada, né? A gente vai experimentando, vai testando. Quando eu comecei com desenvolvimento pessoal, comecei com o projeto do iBiz, né? Que era um projeto sobre inteligência emocional, espiritual e corporal. E no decorrer do projeto, da minha própria transformação, Deus também falou comigo sobre 20 anos, e aí eu fui ver o problema das doenças silenciosas, para onde que eu estava indo, os problemas de saúde que eu tinha, né? E aí tudo isso também, mudei um pouco também o formato do projeto, onde saiu a mentoria resgatando 20 anos de vida, né? Então hoje eu falo sobre mais energia, longevidade, saúde, né? Integral, corpo, alma e espírito, né? Num formato um pouco mais diferente, mas contra as doenças silenciosas, que é o estilo de vida que às vezes a pessoa tinha antes, né? Então, que legal, né? Eu vou pedir para minha equipe colocar as fotos aqui, né? Então, do empreendedor raiz, do projeto, né? Então, agora ficou o projeto final, depois de vários experimentos, agora tá certo o seu projeto, então, né? Sim. E sou muito feliz com Deus. A gente já foi para o 4º evento aí, você acompanhou algum deles. A gente começou primeiro com a abertura do Empreendedor Raiz, né? Que era o Start. E depois Deus colocou no meu coração uma imersão que hoje a gente chama o Produto Ouro, que a gente ensina e dá treinamentos para empreendedores ali dentro de 1 dia ou 2 dias de imersão sobre negócio, mas não só sobre negócio, porque eu sempre falo, hoje desenvolvi uma metodologia também, André, chama metodologia 90 e 10. O que é essa metodologia 90 e 10? É 90% o empreendedor e 10% negócio. O problema é que as pessoas não entendem isso. As pessoas querem colocar 90% negócio e 10% pessoa. Aí não tem como. Porque dá tudo errado lá no final. Porque você foca muito sua cabeça em dinheiro, em negócios, e esquece de pessoas, esquece de cuidar do seu mental, seu emocional, seu físico, seu familiar, seu modelo de negócio, seu modelo de dinheiro. Então isso aí é um jogo que, se você não entender, você se sente perdido. Você se perde lá na frente. E esse é um desafio, né? Porque às vezes a pessoa foca muito em uma coisa e às vezes não cuida de si, fica doente, não cuida da família, perde casamento, perde filhos, né? Foca muito no dinheiro, às vezes usa o dinheiro de forma errada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes você acaba até prosperando, só que às vezes prosperar sem um propósito, sem uma visão, às vezes você vai usar o recurso financeiro para sua própria ganância, para coisas às vezes que não agrega valor para você e para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então acho que é muito bacana isso, porque às vezes é a experiência da vida, o bater cabeça, o errar, e aí você fala assim, opa, não, peraí, é por aqui esse caminho, né? Sim. E eu fico também muito feliz porque eu fechei esse ano com algo que ardia muito meu coração. Eu tinha vontade de fazer um evento lá dentro da plataforma do Pablo Marçal, porque é um local que eu aprendi muito. Foi um dos starts na minha vida, foi através do time do Pablo Marçal. Às vezes a galera critica muito, mas eu acompanhei muita live ali 459 e muitas coisas na minha vida foi transformada através daquilo ali. E eu falei, cara, eu quero fazer. E tive essa honra de fazer isso lá, falar com as pessoas sobre empreender, sobre mudança de vida, falar sobre bastante, que o André sabe que hoje eu pratico muito esporte, é a área muito do André, que ele fala muito disso,
O esporte transforma. André mesmo teve uma transformação absurda. E eu acompanhei, de certa forma. Não é papo, não é conversa. Porque tem muitas pessoas que falam muito de teoria, né, André? Sim. Só que o André fala da teoria e fala da prática. Esse é o diferencial, né? É mostrar a jornada que você trilhou para ajudar as pessoas, né? Igual hoje você está falando da jornada dos negócios, do empreendedorismo. A minha jornada foi da saúde espiritual, emocional e física, né? E o resultado da física é o que mais impacta, que é o exterior, né? Ninguém vai ver o burnout que você passou, ninguém vai ver a ansiedade que você sofreu. Às vezes ninguém vai ver, muitas vezes você não tem vida com Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, mas vai você ficar obeso, vai você ter uma aparência física diferente, aí é mais visível, né? E quando você muda, aí também o impacto é maior porque as pessoas estão vendo, né? Resultado diz por si próprio, né? Resultado ele diz por si próprio. Às vezes tem pessoas que têm muita falatória, mas quando você vê a vida da pessoa não é aquilo. E eu hoje estou no meio do digital 100%, porque hoje eu tenho um negócio no digital e também sou mentor e treinador. Então eu vejo muito disso. Às vezes as pessoas falam muita teoria e quando eu conheço pessoalmente eu não vejo resultado. E pessoas assim eu não acompanho, eu não compro nada, não faço negócio com ele, porque para mim tem que ter resultado. Sim, o resultado fala por si só, né? E o André sempre... quando eu conheci ele, e hoje eu vejo o que ele está fazendo, eu falo, cara, eu acompanho os vídeos, eu acompanho os podcasts, verdadeiramente isso é real e verdadeiro, porque você não está falando coisas de teoria que aprendeu e não viveu isso. Sim, exato. Que é a mesma coisa que acontece com você, né? Cara, você foi lá, quebrou, bateu cabeça, passou um monte de problema, passou as dores, e hoje você consegue dar uma jornada mais facilitada para a pessoa, de mostrar, ó, é melhor você olhar para cá e você não olhar para lá, né? Então, às vezes a pessoa me procura muito sobre essa transformação que eu passei. Hoje mesmo eu estava no mercado comprando as coisas, a pessoa me abordou assim, qual o segredo para emagrecer? Aí eu falei, ó, começa aqui, começa na mentalidade, no pensamento, e aí tive um papo de 5 minutos ali e orientei a pessoa. Então, assim, muitas pessoas vêm procurar ajuda, né? Igual o seu caso. Você passou por essa dor, muitas pessoas às vezes vêm procurar sua ajuda e como ajudar as pessoas de forma mais escalada, de forma maior. É o digital, né? Acho que você pode até falar um pouquinho mais pra gente, você tem mais experiência do digital, porque o digital você tem um acesso muito maior a pessoas, né? Sim. Eu costumo falar que o digital liberta, o empreendedor, negócio. Ainda tem muitas pessoas que têm um bloqueio em questão disso aí. Você vai falar sobre digital, a pessoa às vezes acredita muito em negócio mais físico. Mas o que mais destrava o empreendedor é o digital. Por quê? Cara, vamos supor que a Americana, eu não sei hoje a pesquisa se tem 220 ou 212. Quando eu tinha pesquisado, tinha 212 mil habitantes. Certo? No Brasil, tem 212 milhões de habitantes. Qual que é mais fácil você alcançar um resultado? Em 212 ou 212 milhões de habitantes? Muito mais fácil isso aí. E hoje não está mais difícil de você conseguir um negócio. Hoje tem os marketplaces, hoje tem pessoas que são capacitadas para te ensinar a você criar um e-commerce. Você pode vender pelo Instagram, você pode vender pelo WhatsApp. Então, é um mundo muito mais fácil. Legal. E aí o que acontece, né? Por mais que é o mundo mais fácil, tem o caminho das pedras, né? Tem o jogo, tem o processo. Uma coisa é o formato físico, outra coisa é o formato digital. E quando você tem alguém que te orienta, é igual comigo na questão da saúde, né? Da saúde integral. Então, eu passei por várias situações e consigo orientar o melhor caminho. E como que é essa questão também para a pessoa na questão do processo, né? Do entendimento do físico versus digital, como que é ali o passo a passo ali na prática? Né? É muito bom, muito boa pergunta, porque hoje eu estava até lidando com uma pessoa assim, que ela vai ela vai entrar dentro da agência Fórmula Próspera, que é um produto que eu tenho, que tem toda essa metodologia 90 em 10. E aí a pessoa fica falando de negócio, aí eu fico pensando dentro de mim, eu falo para ela, pensando assim dentro de mim, falar, você nem sabe o que você vai enfrentar. Porque negócio é o último que a gente vai trabalhar. Eu preciso trabalhar com você primeiro. Porque não adianta um empreendedor ter um negócio de 200 mil e a cabeça dele ser de 10 mil. É isso que quebra negócios. Tem um negócio de 200 mil e a cabeça de 10 mil. E como que você vai conseguir transformar isso? Transformar sua cabeça em 200 mil? Você tem que trabalhar na sua parte espiritual, mental, emocional, física, familiar. Qual que é o seu modelo de dinheiro? Mental, qual que é a sua mentalidade? Mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Qual que é o seu emocional? Você tem o emocional
equilibrado ou desequilibrado? Tudo isso o empreendedor tem que entender, porque não é fácil. Eu estou há 24 anos empreendendo, cara, e é muito complicado. E a coisa que eu mais aprendi, que o André gosta de fazer também muito, é correr. Depois que eu comecei a correr, cara, minha mente mudou. Minha mente mudou. Minha mente mudou porque o esporte, ele traz certo tipo de esporte, principalmente a corrida, o André sabe muito bem disso, traz muita agonia. Tipo, você começa a correr 1 km, 2, 5. Hoje eu já estou treinando para uma maratona até em 40 dias. 40 dias treinando para fazer uma maratona. Então, o esporte, a corrida, principalmente para o empreendedor para começar, é algo que transforma demais. Só que as pessoas às vezes não querem, ela quer só o negócio. Porque é igual o começo, né? O começo sempre é dor, dificuldade. E a corrida é a mesma coisa. É os seus primeiros, igual você comentou, 1, 2 quilômetros, 10, 15 minutos, o seu corpo falando, para com isso, não, o que é isso? E começa a doer, começa a fazer um monte de coisa, começa a entrar em pânico, porque ele não quer que você avança. Só que depois dos 2,5 km, 3 quilômetros, aí começa a gerar bastante serotonina. Aí você começa a ter prazer e alegria de fazer aquilo lá, né? Então, o começo sempre é muito difícil, né? E aí depois, quando você cria disciplina, cria constância, as coisas fluem melhor, né? E aí, trazendo isso para os negócios, também é isso na prática, né? O começo é muito difícil, né? Você tem que pôr energia, você tem que começar a rodar, sair da inércia. Então, assim, é muito difícil. Depois que você pegou o jeito, embalou, aí vai embora. Aí é só você ter constância e disciplina que as coisas fluem, né? Sim, sempre eu chamo esse começo, eu chamo de disrupção. O que é uma disrupção? Disrupção é algo que, vamos supor, sabe aqueles canos que tem debaixo da pia assim? Uhum. Que às vezes você vai jogando coisa suja, a mulher, os meninos vai jogando dentro sifão, e vai juntando um monte de trem lá dentro. E não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você vai abrir, rapaz, explode e sai um monte de sujeira e aí demora de sair o cheiro de dentro lá do negócio da pia, da sua roupa, tem que lavar. Isso é uma disrupção. No começo a pessoa passa por isso, que tem que tirar muitas coisas. Se a pessoa veio da CLT, ela tem que transformar a cabeça dela de CLT para a cabeça de negócio, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você tem que entender que você vai entrar no negócio às vezes 5 horas da manhã e sair meia-noite. Você não vai querer entrar no negócio, entrar 8 e sair às 17. Não existe isso. Se você fizer isso aí, é por isso que tem um índice muito grande de fechamento de empresas, que as pessoas entram pensando que ela tá trabalhando quando era na CLT. Trabalha lá 8 horinhas e pronto. Tal. Não, tem que colocar pressão. O empreendedorismo é estilo de vida, né? É igual você falou, não é das 8 às 5, segunda a sexta. Cara, é o sábado, domingo, feriado, amanhã vai ser feriado. A gente vai estar aqui pensando, trabalhando, gerando conteúdo, fazendo as coisas. Então, assim, não para, né? É o estilo de vida, né? Não é, ó, eu vou lá, cumpro aquele horário. Então, a mentalidade é bastante diferente, né? Sim, sim. Então, é por isso que eu falo que é a disrupção. A pessoa tem que passar, e esse começo é o mais difícil. Legal. Porque tem pessoas que eu já... Tem 3 meses, 4 meses atrás que eu comecei a ensinar, aí a pessoa vendeu, legal, tal. Aí quando chega no momento de entrar nessa disrupção, de sair toda a sujeira, tirar coisa, ela perdeu o medo. E hoje, o maior resultado, a maior força que o empreendedor tem, ele colocar a cara dele no digital para vender. Para vender. Só que às vezes as pessoas não querem. Ah, não, eu quero ficar escondido. Eu falo, cara, mas... faz isso que vai ser melhor. Pensa aí, você falando do seu produto, você correndo, você mostrando seu produto, você vai monetizar muito mais rápido e seu resultado vai ser muito mais rápido. Então, tem uma série de coisas. Se a gente for falar aqui, esse podcast vai ficar em 5 horas, 6 horas, porque é muita coisa. Mas a pessoa tem que entender que é difícil. Só que eu te falo uma coisa, quando você acerta, é saboroso, é gostoso. Legal. Porque dá liberdade tanto para você, para sua família, liberdade geográfica, liberdade financeira. Bacana. Você falou aí nessa disrupção um pouco sobre família, emocional, corpo, espiritualidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses pontos, né? Do estilo do empreendedor antes, né? De não entender esses pontos e esse novo perfil de empreendedor, né? Então, falando de família, como que é o perfil da pessoa que lida com os negócios, lida com o empreendedorismo e também lida com a família? Como que você vê isso daí? É algo assim que não é fácil. Porque para você lidar com negócios, você tem que entender uma coisa, que quando você está em casa, sua cabeça tem que ser para sua família. Ali é sua família.
quando você está nos negócios, lógico que não vai sair. Só que às vezes as pessoas misturam muito família com negócio. Lógico que não tem como desgrudar uma da outra. Só que você tem que estar 100% no seu negócio, você tem que estar 100% com a família. Quando você está lá com a família, esteja presente com a família. É um desafio, porque igual você falou, cara, os problemas vai estar batendo aqui. Só que esteja presente, né? Às vezes você está lá, não fica no celular, não fica na rede social. Então, assim, curta, né? Tenha uma experiência com os filhos, com a esposa, então esteja presente. E é um desafio, porque às vezes vai vir os problemas, vai vir as coisas, vai dar aquela vontade de você olhar, fazer as coisas, mas você precisa estar presente, né? Sim, sim. E quando eu dá, tipo assim, 7h30, 8 horas da noite, às vezes o André deve já ter mandado mensagem para esses horários, eu não respondo, porque eu não olho mais celular, não fico mais em rede social, e eu fico cuidando dos meus filhos. Eu gosto muito de fazer as refeições em casa com meus filhos, cuidar. Então, é uma parte que não é fácil para o empreendedor lidar. E principalmente se for um empreendedor que começou um negócio que está começando a dar muita grana. Aí o que acontece? Ele vai focar muito naquilo ali. Pô, você está dando grana, eu quero faturar 100, eu quero faturar 200. E aí começa. É o que eu sempre falo. Às vezes tem pessoa que foca tanto em dinheiro que ele vai chegar lá na frente com uma caixinha de remédio, outra caixinha de ouro e sozinho. Porque a família abandonou, porque ele trabalhou tanto, acreditando que precisava só dar uma vida financeira melhor, um conforto, uma escola melhor, uma viagem, e esqueceu que os filhos às vezes não precisam nem de dinheiro, a esposa não precisa só de dinheiro, precisa da presença da pessoa 100%. De estar junto, né? E é muito interessante isso daí, porque mostra a necessidade de você construir relacionamento, de você estar junto, de você estar presente, que é muito importante, né? Para educar, para ensinar, para ser exemplo, para inspirar. Mas você trouxe um outro ponto também que é muito importante, que é a questão financeira. Às vezes a pessoa prospera muito e às vezes acaba colocando dinheiro no coração, né? E aí, às vezes, acaba se perdendo, fazendo coisas erradas, deixando família, deixando algumas coisas. Então, como que é essa parte das finanças, né? Da prosperidade dentro do empreendedorismo para esse perfil de empreendedor? Tudo vai, André, do modelo de negócio da cabeça da pessoa. Se o modelo de negócio da cabeça da pessoa é dinheirista, ele vai correr só atrás de dinheiro. Então, vai ser só dinheiro. E que se você trabalhar, você vai ganhar dinheiro mesmo. Só que o dinheiro não é o mais importante. O dinheiro é só a consequência do seu trabalho. O que é mais importante são as pessoas, a bondade, servir. A palavra diz assim, maior que serve. E às vezes, a pessoa foca muito só em dinheiro e esquece que dinheiro é a consequência do seu trabalho. Então, ele tem que ter um modelo de negócio entendendo que o quê? Poxa, esse negócio meu é um negócio para me abençoar minha família, é um negócio para me abençoar meus funcionários. Pô, eu vou investir em um cara brabo igual o André, que é um cara que vai trazer dentro da minha empresa uma saúde melhor para os meus funcionários. Eu vou investir dentro da minha empresa em um psicólogo. Tem empresas hoje que entendeu esse jogo, entende? Uhum. Por isso que prosperam tanto, crescem tanto. Mas o empreendedor no começo, se ele não entender isso aí, ele vai se perder no meio do caminho com o dinheiro e as pessoas que ele mais ama irá afastar. Não sei o que você vê quanto a isso, né? Mas existe uma grande crença limitante, né? Empreendedores, não empreendedores, né? Que seja às vezes até um bloqueio, né? Que é aquele ponto da Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, como que você vê essa questão do dinheiro ser a raiz e a questão da prosperidade do dinheiro dentro dos negócios? O dinheiro é uma coisa boa, André. É uma coisa boa porque um dinheiro dá um conforto melhor para sua família. Um dinheiro você pode abençoar um amigo. Um dinheiro você pode fazer sua empresa crescer mais, pagar salários mais dignos para o seu funcionário. Só que se você tiver isso como prioridade na sua vida, você está destruído. Você está destruído, porque eu já cansei de ver pessoas bilionárias falarem assim, cara, eu sou rico pobre. Sou rico pobre porque eu foquei minha vida todinha no dinheiro. Eu tenho muitas coisas, mas não tenho sabor, não tenho gosto, não tenho desejo de nada, porque todas as pessoas que cercavam ao meu redor não está mais que eu amava. Tem a riqueza, mas não tem o valor de verdade, né? E aí o que acontece? A pessoa perde o propósito do dinheiro, né? Porque o propósito do dinheiro, igual você falou, cara, é um meio de eu abençoar as pessoas, de eu ter um melhor conforto e tal, não o fim, né? É só o meio. O fim tem que ser o quê? Qual que é o propósito? Qual que é a visão? E o dinheiro é o meio para você alcançar isso, para você acessar isso, para você expandir isso, para ajudar outras pessoas, né? Então, esse é o ponto que às vezes a pessoa fica nessa crença limitante, né? De que o dinheiro é a raiz de todo mal, aí o cara não prospera.
Aí às vezes o cara prospera e não tem mentalidade, cabeça e maturidade para lidar com dinheiro e às vezes acaba indo para os prazeres da carne, fazendo as coisas erradas. E aí o que acontece? Isso é gostoso, o cara fica nisso, deixa a família perto de todo mundo e acontece o que você falou. Chega no final da vida, tá com a caixinha de remédio, com a caixinha do ouro e tá sem o que é mais importante, que é o propósito, e se perdeu no meio disso, né? Então, falando de se perder no meio disso, normalmente as pessoas se perdem por causa do pecado, por causa da vaidade, por um conjunto de coisas, né? Como que é para você a questão da espiritualidade? Cara, falar uma verdade, eu já tava com com esses insights aqui para me falar agora e você acabou de me perguntar. Eu já ia falar assim para você, no meio da fala, separar, você falar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que buscai primeiro o reino de Deus? Porque o reino de Deus tem algo que vem com princípios, vem com mandamentos e vem com cultura. Princípios são verdades inegociáveis. Mandamentos são amai a Deus sobre todas as coisas. E cultura do céu é o que a Bíblia em todo fala, que Jesus ensina. Então, se você busca primeiro isso, você vai começar a ter uma transformação tão grande na sua vida que, cara, é absurdo o que vai acontecer. Legal. E isso é muito importante, né? Porque a prioridade nossa tem que ser o reino de Deus, né? A prioridade nossa tem que ser Jesus. E às vezes o que acontece? Muitas pessoas, por ver aí no mundo, né, na religiosidade, muitas situações erradas, às vezes a pessoa cria um bloqueio, né? E às vezes ela não entende o que é o reino de Deus, o que é a espiritualidade, e às vezes ela acaba colocando dinheiro como meio para não acessar aquilo, porque vão levar meu dinheiro, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, e às vezes não é isso, né? Às vezes o dinheiro é o meio de você abençoar as pessoas, mas a prioridade tem que ser espiritual, tem que trazer o reino, tem que abençoar vidas, tem que trazer transformação e mudança, né? E o dinheiro é o meio, às vezes, de ter esse acesso, de fazer algumas coisas, né? E na questão da espiritualidade, como que é para você a sua espiritualidade no dia a dia? Cara, eu não levanto, faz 3 anos já, eu não levanto da cama sem pisar no chão, se eu não colocar a mão na minha cintura e gerar uma conexão, oração com Deus. Não tem um dia da minha vida. Eu aprendi isso. Porque, cara, pensa bem. Nós somos um soldado, né? Nós serve. Sim. Como que um soldado vai sair para a guerra ou vai sair do seu quartel sem saudar o seu general? Fala para mim. Sai perdido. Pensa aí. E o general, ele vai dar o quê? Vai dar um mapa para você. O que é o mapa? É a palavra. Então são 2 coisas que você tem que fazer. Primeiramente, você agradece, você se conecta com Deus e depois você vai para a palavra, porque você recebe a instrução do general, você fala com o general, você recebe a instrução do general. Como é que seu dia vai dar errado? Fala para mim, André. Cara, pode ter problemas, mas você vai estar conectado com ele vai te dar sabedoria para você agir. E um ponto importante que você colocou, né? Igual, às vezes a pessoa vai e toma o café da manhã. Só que, às vezes, ela esquece do alimento espiritual que é a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se você não orar, como que você vai estar alimentando o seu espírito, né? Às vezes a pessoa deixa de se alimentar na questão espiritual e olha só as outras coisas e aí depois não entende porque na espiritualidade ele não está conseguindo vencer. Porque ele não está fazendo o que precisa fazer na questão da espiritualidade, né? Sim. E as pessoas já acordam pensando, vamos supor, eu tenho que resolver esse problema 2 horas da tarde. Ele não está vivendo nenhum momento. É a questão do quê? Do viver no automático. Aí ele vive no automático o dia todinho e no outro dia ele vive no automático outro dia e assim vira 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E ela não entende, cara, eu preciso dar um start, parar. Às vezes nós precisamos dar 2 passos para trás e falar, cara, o que está acontecendo com a minha vida? Primeira coisa que você tem que fazer é Cristo, é Deus, cara. Não tem outro caminho, mano. A pessoa pode falar, não acredita em Deus? Tudo remete a Deus. Tudo remete a Deus. Tudo que você olhar remete a Deus. Então não tem como você falar que não acredita em Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é Cristo, é Deus de manhã. Uma oração, palavra, porque Ele vai dar o direcionamento na sua mente e nos problemas que vão acontecendo no dia e você vai conseguir passar o dia e viver. E esses problemas, situações que tiver, você vai conseguir resolver de uma forma certa. Não às vezes, porque às vezes as pessoas não têm isso dentro dela e em vez de resolver o problema, piora. E aí vai virando uma bola de neve e depois entra pessoas que ficam problemas emocionais, problemas mentais, físico, que o André sabe muito bem que se a pessoa está com um problema psicológico, emocional, mental,
começa a afetar o físico porque a pessoa começa a comer demais, engordar demais, e aí começa a gerar uma série de problemas. Sim. E aí a pessoa precisa entender que essa conexão com Deus, ela vai entender qual que é o chamado dela, qual que é o propósito dela, por que ela está aqui na Terra. Porque às vezes eu lido com muitas pessoas que o cara tá na correria ali fazendo um monte de coisa, só que às vezes não tem o prazer daquilo lá. Eu estou ganhando muito, estou tendo os prazeres aqui da vida, mas eu não tenho um senso de propósito, sabe? No final do dia eu me sinto vazio, não me sinto completo, né? E aí é aonde que Jesus vem, traz essa completude, traz essa vida de plenitude, deixa a pessoa completa, e aquilo que ele faz começa a ter um significado, um motivo e um porquê, e isso vai ajudar a pessoa também na sua vida, né? Sim, sim. E foi ter uma foto que eu postei, quem não me segue aí, Joab.Novaes, Joab com B mudo, eu postei essa semana numa foto com um carro um Evoque, que é de gosto e vontade de muitas pessoas. Uma Evoque, uma Range Rover, nossa, top demais. E eu postei, só que essa época eu nem sabia nem quem eu sou. Cara, tem pessoas que você olhar para ela e falar assim, cara, quem você é? Ela vai falar assim, não, meu nome é André. Você não é essa pessoa. Uhum. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma identidade. E essa época eu não sabia. E hoje eu olho e falo, cara, realmente hoje eu sei quem eu sou. Ando num carro mais simples, por opção, ando num carro mais simples, mas hoje eu sei quem sou. Então tem muitas pessoas que estão assim, que ela não sabe quem é. Primeira coisa, é Deus. Depois Deus vai te dar o seu propósito. Você vai entender o propósito dele para você. Ele te dá um mapa, esse é o sentido da vida. Sim. Que aí depois você consegue viver ou com simples ou com muito feliz. Exato. E aí, o que é interessante é que quando você olha para a identidade, imagem e semelhança de Deus, o que aconteceu comigo quando eu estava na situação que eu estava, né? Então, eu estava obeso, e aí, para mim, o que acontecia? Eu tinha uma dificuldade de ver a imagem e o reflexo de Deus, porque eu me coloquei naquele lugar por causa do pecado da gula. Então, a gula me levou naquele lugar, logo eu não estava resplandecendo a imagem e semelhança de Deus, então eu estava com a minha identidade corrompida. Quando eu entendi isso, entendi que o meu propósito, o meu corpo não estava espelhando a imagem e semelhança de Deus, foi onde foi me ajudando a mudar, e hoje eu sinto que minha identidade está restaurada, que eu sou imagem e semelhança de Deus, porque hoje eu não tenho uma reflexão do que era ali fast food, obesidade, todos esses problemas de saúde, né? Hoje eu reflito algo diferente, né? E quando a gente fala nisso, a gente fala um pouco sobre o corpo, né? Então, falando sobre o corpo, a gente conecta com esportes, né? Que é uma forma da gente cuidar do corpo. Então, como é para você o empreendedorismo e o cuidado do corpo e os esportes? Falar para você, André, o empreendedor que não cuida do corpo, ele é fraco em resolver problema. Ele pode ter um negócio maior que for, só que ele é fraco, porque ele não é resiliente. Depois que eu entendi isso, cara, minha vida, uma boa parte dela eu foco em treinar. E eu saio de um desafio, entro no outro. Eu saio de um desafio que você até acompanhou lá o evento que a gente fizemos, que é o desafio de 29 dias, fiz 250K, e agora já entrei, estava num desafio de cross-training, agora entrei em outro desafio de 40 dias treinar para uma maratona. E André sabe que é um negócio que é brabo. É desafios. E, para mim, cuidar do corpo hoje é tudo. Por quê? Cara, como é que você não cuida da máquina que vai te levar lá na frente nos resultados? Fala para mim. Você não cuida o que tem de pessoas de 50, 60 anos vivendo sobre remédio, cirurgia, porque não tem cuidado do corpo. Come de qualquer jeito, bebe qualquer coisa e vai indo. Esse é o meu perfil de cliente que eu acabo ajudando muito, né? As pessoas que erraram como eu errei e hoje estão sem energia, sem disposição. Eu tenho um perfil também parecido com o seu, né? De me desafiar. Porque o nosso corpo, quanto mais você evolui, mais ele está apto a evoluir. E quanto mais você regride, mais ele vai regredir também. Então eu também gosto muito dessa parte de desafio, né? Eu vou correr, vou fazer uma academia, vou fazer isso, vou sempre me desafiando a estar sempre evoluindo, que é uma forma de você sempre buscar alvos, buscar metas e estar em evolução constante, né? Às vezes eu converso com as pessoas porque hoje eu com 40 anos, eu me sinto com um corpo, com vitalidade, vigor, maior do que quando eu tinha 20 anos, né? Que é o pico nosso da vitalidade, né? Por quê?
É desenvolvimento. É você entender que o corpo, você tem que trabalhar nele para ele trabalhar para você ter performance, para ir bem nos negócios, para você ter mais tempo para cuidar da casa, da espiritualidade, para fazer as coisas. Então, como você consegue ter mais performance? É tendo um corpo melhor, né? Mais evoluído, mais desenvolvido. Então, eu vejo também que você também tem essa mentalidade, esse perfil de sempre estar se desenvolvendo no corpo, né? Sim, sim. Eu acordo 5 horas, me conecto com Deus, depois eu faço tanta coisa durante o dia. Quando dá 9, 10 horas que minha energia está acabando. Mas se você me chamar a qualquer momento, o André acompanha, e quem me acompanha no Instagram, às vezes eu corro de manhã e às vezes eu corro com outro empreendedor, depois eu vou treinar outra coisa. Por quê? Porque eu tô com o meu corpo forte, mas eu não era assim. Eu não era assim. Foi depois que eu comecei a correr, eu entrei na corrida e aí eu emagreci 9 quilos em 6 meses e comecei a cuidar, fazer esporte sem parar, sem procrastinar. E hoje meu corpo se tornou uma máquina. Hoje eu faço qualquer esporte e não sinto fadigado. Vamos supor, eu corro igual eu corri sábado, agora domingo que passou, eu corri 16 quilômetros e depois eu estava com o meu corpo normal. Lógico que isso aí tem um processo para você chegar a fazer isso aí. Só que o corpo, cara, se você não cuida do seu corpo, você tá lascado. Uma coisa que eu oriento bastante os meus mentorados, né, os resgatados, nesse cuidado é a alimentação. Cara, a alimentação pega muito. Comer muito açúcar, comer muito glúten, comer muito fast food, tomar muito refrigerante, tudo isso vai fazendo o quê? Vai inflamando seu corpo vai ficando lento, pesado, cansado, e aí o sistema do corpo começa a entrar em colapso, aí a sua mentalidade, o seu pensamento começa também a se perder. Então, assim, começa um conjunto de coisas a se perder. Às vezes por causa do tipo do alimento, né? Às vezes a pessoa está muito no alimento processado, muito no açúcar, está se matando devagar, aos poucos, e às vezes não percebe por que não está bem, às vezes acha que é a idade, acha que é esse tipo de coisa. Então, a alimentação para você também é algo importante? Sim, sim. Não é fácil, né, André, você alimentar bem, principalmente no nosso país, que tudo tem coisas ruins dentro. Tudo tem coisas ruins, mas é possível. É possível, porque tem muitas coisas. Vamos supor, hoje minha alimentação de manhã, eu como mais uma mandioca, como mais um ovo, uma fruta. Geralmente antes na minha mesa era muito bolo, panetone, essa época que está chegando, época de Natal, muito doce, bolo de chocolate. Hoje a gente não tem mais. E cada dia mais, e eu eduquei minha família, não foi fácil. Também não adianta você querer tirar de vez. Que tem hábitos que saem com uma semana, com 7 dias, tem hábitos que saem com 15, tem hábitos que saem com 30, tem hábitos que ficam 1 ano para sair. Você tem que entender que são micros resultados que você vai tendo. Então, é um processo que você vai passando. Hoje eu cuido muito bem em questão disso aí. Tanto meu como da minha família, porque eu sou o sacerdote de lá da minha família e eu tenho que pôr o alimento saudável para minha família, para eles se alimentarem bem também, para ter filhos fortes, esposa forte, para a gente poder viver uma velhice com saúde. Legal. Essa responsabilidade ela é muito importante, né? E aí, os alimentos, o estilo de vida sedentário, tudo isso impacta diretamente na área emocional, né? A gente falou um pouquinho sobre a área emocional, você comentou, a pessoa acorda, já está pensando no problema das 2 horas, né? Então, o que acontece? Ansiedade é algo que hoje tem pegado muito, porque os estímulos de alimentos, estímulo de celular, rede social, tudo isso tem estimulado muito a ansiedade. Logo, no empreendedorismo, é puro problema, né? Problema o dia inteiro. E às vezes você não tem o controle emocional, você fica muito estressado, nervoso. Então tudo isso vai prejudicando o seu corpo, seu hormônio, sua vida. Como que é para você lidar com as emoções no dia a dia nesse perfil de empreendedor? Não é fácil, André, porque as emoções é uma das coisas que mais quebram empreendedores. Que mais quebram. Porque é muito problema. Principalmente, eu tenho um dos meus negócios que é para eventos. Cara, você não tem noção do tanto de problema. Às vezes a gente manda um produto lá para a Amazônia e é para chegar final de semana agora, o produto nem saiu de São Paulo. Cara, é uma loucura. Se você não tiver um emocional equilibrado, que eu sempre falo, existe 2 emocionais. O emocional equilibrado e o desequilibrado. O desequilibrado é aquela pessoa que um dia ela acorda de um jeito, outro dia ela acorda de outro. Se ela está no trânsito, qualquer coisinha ela já está xingando, quer parar para brigar. A pessoa que é equilibrada, ela é uma fazedora de perguntas. Tudo que acontece, ela fala, vale a pena? Deixa eu ver. Ela avalia primeiro o campo para depois ela fazer. Se você não tiver isso no empreendedorismo, você não treinar sua mente para isso aí, você vai arrumar problema. E você não vai aguentar. Vai chegar um momento
que você vai olhar assim, eu não suporto esse negócio. Tem empreendedores que têm negócios que eles não estão suportando mal o negócio. Por quê? Ele não treinou isso e ele viveu uma vida tão angustiante, um emocional tão tribulado, que ele chegou no ponto que ele não está suportando mais. Mas porque ele não soube treinar isso. E para isso existe também pessoas que te pegam na mão e ensinam você. Sim. Tem muito treinamento hoje, metodologia que ensina você também a aprender sobre isso. Esse é um desafio, né? Porque as emoções estão lá, elas vão vir, os gatilhos vão aparecer porque você passou por várias coisas na sua vida, você tem N problemas, mas é o que você comentou, né? O desafio é você saber lidar, você se treinar, colocar contra-gatilhos, colocar as perguntas para você ir controlando, ir organizando. E quando você conecta, né, a espiritualidade, o seu corpo e as suas emoções, fica mais fácil, né? Porque falar, não, aqui eu preciso do agir de Deus, não, aqui eu consigo fazer isso e isso para resolver, não, aqui eu preciso disso. Então, você consegue se organizar, fazer uma gestão melhor das suas emoções e falar, opa, não, aqui não. Aqui, essa emoção, eu vou diminuir a potência dela, ou eu vou aumentar, ou eu vou trazer essa emoção em cima dessa para eu poder conseguir avançar. Então, lidar com as emoções, ela é muito importante para você conseguir lidar com o dia a dia, né? E não só no empreendedorismo, mas também na família e em outras coisas, né? Então, na parte emocional, tinha mais algum ponto que você gostaria de trazer? Cara, é essa questão. Se o empreendedor não treinar, tudo é treinável. Você fala assim, eu não tenho paciência, meu emocional não é isso, não é aquilo, não existe isso, tudo é treinável. Tudo é treinável. E às vezes, se você não consegue sozinho, tem que ter a humildade, quebrar esse orgulho. O empreendedor tem muito orgulho. Principalmente o empreendedor, tipo igual eu, assim, 24 anos, o cara que tem 30 anos de empreendedorismo, o cara já acredita que ele sabe de tudo no negócio. E aí é por isso que muitas vezes ele chega lá na frente e não quer nem saber do negócio, tem abuso. Por quê? Ele não treinou e é treinável. Você tem que treinar sua mentalidade, seu emocional, para você saber lidar com as coisas. Para você fazer. Tem que ser fazedor de pergunta, André. Você tem que fazer pergunta toda vez. Porque, mano, vai aparecer todo dia. Problema de negócio é todo dia. Cara, e negócio você lidar com quem? Com gente. E lidar com gente não é fácil. Você às vezes vê um funcionário lá tribulado que está lá, aconteceu um problema lá na casa dele, lá um trem lá, e ele chega tribulado, querendo tirar a paz, daqui a pouco quebra uma peça, arruma um problema, alguma coisa, e aí se você não tem um emocional equilibrado, você vai pegar e brigar com esse funcionário. Às vezes é um funcionário bom, e daqui a pouco você está perdendo essa pessoa. Por quê? Porque você não soube fazer pergunta, você não tem um emocional equilibrado. Então, isso é de muita importância. É treinável, é treinar. Você treinar. Como que eu vou treinar? Não estou conseguindo? Procura uma pessoa. Procura um mentor. Tem muitas pessoas que têm treinamentos, tem muitas pessoas que têm uma metodologia para te dar um caminho para você poder fazer isso do jeito certo. Sim. E eu lido bastante com essa parte emocional, porque eu passei um burnout, crise de ansiedade, problema de estresse. Então, assim, às vezes você vai ter que controlar, saber onde você precisa ressignificar os problemas, saber como você vai lidar primeiro consigo mesmo, né? Que o autoconhecimento, ele liberta muito, você se conhecer, saber onde que você vai perder ali, onde que você não vai, onde que são as suas fraquezas, onde que são as suas forças, né? Para você conseguir lidar. Mas as emoções é algo que pega demais, né? E o que acontece hoje? O nosso estilo de vida, falta de água, às vezes falta de sono, várias coisas de alimentação que a gente faz, acaba impactando muito também no nosso emocional, né? Então, entender que esse conjunto de cuidado, ele é muito importante por conta disso, né? E quando a gente fala das emoções, igual você comentou, né? O cara já está ali X tempo e o ego dele, ele acha que ele sabe tudo. Só que, cara, o mundo muda muito rápido. Então, se você não tiver um coração ensinável, se você não tiver humildade para aprender, para estar ouvindo. Às vezes chegou lá um menino novo lá e você não quer ouvir o menino novo. Isso daí é muito importante. Porque se você não tiver esse coração ensinável, o que te trouxe nos negócios até aqui não vai ser o que vai te levar até os próximos 10, 20, 30 anos. Então, entender essas mudanças, entender que você tem que ter esse coração maleável, ser humilde para aprender, ele é muito importante também nos negócios. Né? Sim, demais, André, demais. Eu costumo falar que hoje eu aprendo a ter com a Lorena, que tem 6 anos, minha filha, porque às vezes ela fala alguma coisa, eu falo assim, porque eu sou muito fazedor de pergunta, eu falo, nossa, realmente, faz sentido o que ela está falando, eu estou errado mesmo. Você tem que ter isso.
Você tem que ter isso. Às vezes entra uma pessoa no seu equipe, no seu time, no seu negócio, e às vezes a pessoa tem mais expertise do que você naquele assunto. Porque o empreendedor, geralmente, ele entende de tudo. Eu sempre falo, cara, você que é empreendedor, às vezes você não pode ficar muitos anos dentro do operacional. Por quê? Porque você é o cara que é o fazedor. Se você vê uma coisa ali que está fora do lugar, você vai querer fazer e às vezes você pode atrapalhar. E às vezes entra pessoas de fora que ela é mais executora daquilo ali. Ela pega e faz. Então você tem que ter esse coração ensinável e entender isso. Que se você não entender isso, você vai empacar a sua empresa de crescer. Não vai. Ainda mais no mundo digital, né? Hoje o digital ele está muito forte. Então você tem que se posicionar no digital. Então, às vezes, quem conhece do digital? Quem nasceu no digital é a galera mais nova, conhece muito mais do que a gente, porque eles nasceram nisso, né? Então a pessoa tem que, às vezes, ceder e entender que ela precisa de ajuda de outras pessoas também para continuar evoluindo no negócio também, né? Sim, sim. E tem muitas pessoas capacitadas. Às vezes tem pessoas que chegam dentro da sua empresa que fazem um serviço ali muito melhor do que o seu, porque ela é especialista naquilo. E não tem como o empreendedor ele ser especialista em tudo. Não tem como. Não tem como. Né? É muita área. Tem área de venda, tem área de gestão, posicionamento hoje, principalmente, que tem que ser batido. Todo negócio, eu falo, cara, se você não está com o seu negócio no digital, você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro. Porque há uma gama de gente muito grande. E eu falo, meu negócio não dá para pôr no digital. Todos os negócios dá para pôr no digital. Às vezes não dá para você vender, mas para você contar uma história, trazer um posicionamento. Sim, legal. Cara, o nosso papo está sendo incrível, mas já estamos chegando aqui no final aqui do nosso período. E para a gente estar encerrando, eu gostaria de ver se você gostaria de trazer uma mensagem final, se gostaria de trazer algo final aqui para o nosso público. Gente, o que eu posso falar aqui para vocês o empreendedorismo é maravilhoso. É maravilhoso. Só que você tem que entender uma coisa, que existe o empreender e existe o empreendedor. E o problema não está em empreender, está no empreendedor. Quando você transforma o empreendedor, quando você muda a mentalidade, a mente do empreendedor, ele entende como que é o jogo dos negócios, aí o negócio dá certo. E é possível empreender. Tem muitas pessoas que têm desejo, têm coisas anotadas nos papéis, têm projetos, mas eles não colocam em prática por medo. E a questão do medo é algo que mais atrapalha as pessoas. E o que é o medo? O medo é o seu cérebro falando para você, que é o maior vilão que existe, o maior inimigo, às vezes, de nós mesmos é o nosso cérebro. Porque um dos maiores. Porque ele sempre vai querer falar para você, não dá certo não, porque ele não gosta de queimar gordura, ele não gosta de entrar em agonia, ele gosta do tranquilo, ele gosta da tranquilidade. Então, empreenda. E tem pessoas boas que possam te ensinar o caminho. Eu tenho alguns produtos, já ensinei muitas pessoas aí sem cobrar nada, sabe? Mas há possível empreender. E não só empreender, mudar a sua vida também, né? Da família também, porque através do empreendedorismo você pode mudar a sua família, mudar a família de vidas, trazer pessoas para trabalhar junto com você, mudar famílias, dar uma condição melhor para pessoas que estão, às vezes, em necessidade financeira e essas questões. Bacana, muito bom. Então, para a gente estar encerrando aqui, né, quero falar um pouquinho sobre a mentoria, né, do Resgatando 20 Anos de Vida. Nesse novo perfil, quando a gente fala do empreendedor, antigamente o perfil de sucesso do empreendedor era o tiozão da lancha, né? Uhum. Então é aquele cara barrigudão, né, que tinha uma lancha. Então, assim, o cara tinha ali, ostentava ali todo um recurso financeiro, só que não ostentava ali uma performance, né? Então, o que acontece? O corpo dele não refletia todo o recurso financeiro, toda a performance dele. Hoje não, hoje tem mudado bastante, as pessoas têm buscado mais saúde, né? Porque hoje a falta de energia, de disposição, de ânimo tem sido um grande mal, né, da sociedade. As doenças silenciosas também têm sido um grande mal da sociedade. Foi aonde que eu criei a metodologia, né, da mentoria, para poder ajudar as pessoas nessa jornada de adquirir mais energia, resgatar sua saúde, voltar a ter saúde física, emocional, espiritual, né, cuidar do seu corpo para conseguir cuidar bem da família, bem dos negócios, para que ela consiga fazer mais com menos, né? Então, tendo mais energia, mais disposição, a gente consegue entregar mais, fazer muito mais coisas. Então, a mentoria que eu criei hoje foi para isso, né? Para ajudar esse perfil de pessoa que precisa de ter mais energia, mais disposição para conseguir entregar melhor. Então, você que tem desejo e interesse de participar da mentoria, eu vou deixar aqui as informações do perfil, o link aqui para você poder estar participando. E é isso aí. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora.
Fechou. Obrigado, João. Valeu.